Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru, gravando mais um podcast para vocês. O nosso podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Meu nome é Roberta Rodrigues, eu sou escritora, sou pedagoga. Vou mostrar aqui para vocês alguns dos meus trabalhos antes de eu mostrar minha convidada super especial. Já falei no meu Instagram, mas vou falar aqui também que hoje eu tô me achando, tô me sentindo super chique, porque eu tenho uma convidada super chique hoje, uma convidada linda, simpática, que tem uma história de vida muito impactante. Ela é uma mãe atípica. Daqui a pouco eu vou contar tudo para vocês. E ela tem uma loja assim, ó, linda, maravilhosa, super chique, que eu nunca entrei, já acompanho, né, pelo Instagram. Acho que o pessoal do Social Bauru já fez lá, né, uma vez uma reportagem. Então eu sei que é uma loja muito chique, mas hoje eu descobri coisas muito legais dessa loja que também vou contar para vocês, tá bom? Primeiramente, quero apresentar alguns dos meus trabalhos. Meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Eu levei 15 anos escrevendo esse livro, uma história da minha vida, e aqui eu conto como eu aprendi lições de vida diretamente do divã de Deus. Eu aprendi muitas lições de vida, também lições que nós podemos ensinar para outras pessoas que estão passando por depressão. Então, eu fiz um estudo sobre a depressão durante 15 anos, estudando tudo sobre a depressão e contando também o que estava acontecendo comigo e como eu consegui vencer a depressão. Então, é um livro muito lindo. Se você está passando por depressão, conhece alguém que está passando por depressão, ó, tá aí um livro para você presentear, tá bom? Vou deixar aí na descrição do vídeo todos os livros. Comecei a escrever alguns livros para as crianças, primeiramente para ajudar, né, os meus filhos. Eu tenho 3 filhos e a minha filha Raquel, a minha última filha, foi a que mais exigiu cuidados, por ser talvez uma menina, não sei. A menina é mais manhosa e aí tinha dias que a Raquel não queria ir para a escola e falava que odiava a escola. E aí ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola, uma criança que ensinou uma grande lição de vida para ela. E aí eu escrevi esse livro, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, para ensinar outras crianças como é bom ir para a escola, como é uma dádiva acordar todos os dias de manhã com saúde, poder pôr a mochilinha nas costas, ir para a escola. Então esse aqui é um livro muito lindo que as crianças precisam ler para elas darem valor aos estudos e também como é importante ir para a escola. Escrevi também um livro para ajudar uma sobrinha minha que estava passando por bullying na escola. E um dia ela falou para mim: tia, escreve um livro sobre bullying para ajudar as crianças. E eu pensei, falei, é verdade, eu posso escrever sobre isso. E eu escrevi esse livro aqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, para falar para as crianças o quanto elas são importantes, o quanto elas são especiais. Cada uma de um jeitinho, cada uma com o seu tamanho, com a sua cor, cada uma com a sua classe social, mas todas as crianças são importantes. Às vezes ela pode se sentir como essa lagarta, sem importância nenhuma, mas o nosso Criador fez todas as coisas com muita importância e com uma missão aqui nessa terra. Inclusive as lagartas têm uma missão aqui nessa terra. Então, esse livro aqui é muito lindo e muito bom para as crianças saberem dar valor em si mesmas, mas também ajudarem outras crianças que estão passando bullying na escola. Escrevi um livro sobre um menino aqui da nossa cidade que se chama Pedro. Ele é conhecido como Pedro do Cordel. Ele tem uma cordelteca aqui na cidade e ele é apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino. E eu escrevi esse livro, Pedro, o Menino do Coração Nordestino. A escola da minha filha fez uma visitação na cordelteca do Pedro e a minha filha conheceu a cordelteca. Depois eu fui lá conhecer essa cordelteca, que tem mais de 3.000 títulos de cordéis. E eu soube da história do Pedro e desse amor que ele tem pelo Nordeste. Então eu escrevi um pouco sobre o Nordeste, sobre o povo nordestino, sobre os cordéis e também sobre o Pedro. Então é um livro bem brasileiro que vale a pena ser lido e meu sonho é que esse livro chegue em muitas escolas aqui de Bauru, né, do Brasil inteiro. E o meu último livro infantil que eu lancei foi esse aqui, A Minha Gatinha Marie, que também é uma história real sobre a minha filha, que conheceu essa gatinha durante a pandemia. Nós a encontramos jogada no lixo, nós a levamos para casa e naquele momento, né, de solidão, né, que todas as crianças estavam passando, que não podiam ter amiguinhos, não podiam ir para a escola. A minha filha encontrou na Marie uma amizade, um companheirismo nessa gatinha que também tinha perdido a sua família, e eu escrevi essa história, que é uma história muito linda para contar para os filhos. E o último livro, né, meu último trabalho,
publicado foi esse aqui, Mulheres que Transformam. Na verdade, não é apenas um livro, mas sim uma coletânea com 30 histórias de 30 mulheres. Mulheres resilientes, mulheres de coragem, mulheres com muita força, mulheres que passaram por dramas nas suas vidas, mulheres que passaram lutas, traumas, algumas passaram por abusos, lutos, e elas foram transformadas para ajudar a transformar as outras pessoas, né? Para ajudar a transformar vidas. Então, é um livro muito lindo, com histórias impactantes que você precisa conhecer, tá bom? Bom, então chega agora de contar sobre mim, porque eu preciso falar da minha convidada que está aqui hoje comigo. Nós estamos recebendo hoje aqui uma mulher muito determinada, ela é criativa e ela transformou a paixão, né, pela beleza, pela moda, num verdadeiro propósito de vida. Eu tenho aqui a Lohine Araújo Puga, e ela nasceu e foi criada aqui na nossa cidade de Bauru. Aos 6 anos, gente, olha, com apenas 6 anos, ela iniciou aí uma trajetória no mundo da moda como modelo infantil. Eu vi as fotos dela, ela era ruivinha, coisinha mais linda, já fazendo desfiles, campanhas publicitárias, comerciais de TV e até estampando as páginas da tradicional revista Pais e Filhos. Olha que legal, eu lembro dessa revista. Após vencer um concurso nacional super concorrido, ela foi parar nessa revista, gente. Ela é sempre estilosa, carismática, desinibida, disse pra mim que é tímida, né? Até agora não vi timidez nenhuma, é super simpática. E a Lohine conquistou o carinho dos fotógrafos e das marcas por onde ela passou. Essa paixão, né, por essa estética, pela moda, seguiu a Lohine na adolescência e foi se expandindo. Aí, com um espírito muito empreendedor, que ela disse que foi herdado pelo pai, ela se formou como cabeleireira, ainda jovem, mas depois mergulhou aí no universo criativo do design de modas, sem jamais abandonar uma paixão também, que era a decoração. Depois ela vai falar pra gente, ó, a Lohine já fez de tudo. Por um período, ela atuou como decoradora de interiores, exercitando sua sensibilidade estética e olhar refinado, que mais tarde seriam fundamentais no sucesso da sua loja. Em 2010, ao lado do seu marido, ela abriu a sua primeira loja, focada no estilo casual chique e em peças de fabricação própria. Em 2012, nasceu a Vogue, casa de moda, que é essa que eu falei para vocês, que é super chique aqui na nossa cidade, e ela é especializada em moda festa, que é um verdadeiro sucesso aqui na nossa região. Em 2017, com o nascimento do seu filho Lorenzo, a Lohine iniciou uma nova fase de sua vida. 2 anos depois, ela recebeu o diagnóstico de autismo do seu filho, o que a levou a reestruturar completamente a sua rotina pessoal e profissional. Desde então, ela vem enfrentando os desafios, né, dessa maternidade atípica, mas com coragem, com amor, com resiliência e com muita fé. Hoje, a Lohine é uma referência, gente, não só na moda, mas também como mãe. Ela é empreendedora, ela é mulher que inspira outras mulheres a seguirem firmes, mesmo em meio aos imprevistos da vida. Então, seja muito bem-vinda, Lohine, hoje aqui ao nosso Elas por Elas, nosso podcast. Estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. Que bom que você aceitou nosso convite e está aqui hoje para contar um pouquinho de você. E antes da gente começar aqui nosso podcast, eu estava falando com a Lohine, gente, que eu nunca nem entrei na loja dela porque eu achava que era loja só de milionária, né? Só de mulher assim da alta sociedade. Eu falei, nunca nem entrei lá. Ela falou, por quê? Né? A gente não tem vestido só caro, não. E aí ela contou para mim que tem vestidos com bons preços, que eles fazem assim, com preço dividido, né? Dá para dividir no cartão. E ela falou aí um preço assim acessível, muito acessível. Não vou falar aqui para vocês porque vocês têm que ir lá conhecer. Mas ela me falou valores acessíveis que eu jamais imaginava, porque senão eu teria ido lá conhecer a loja. Então, agora estou devendo uma visita para você. Sim, eu Próxima vou esperar, hein? festa aí eu vou lá conhecer a loja. Sim. E estou recomendando para vocês irem conhecer a Vogue, que é aqui na nossa cidade de Bauru, uma loja lindíssima, com vestidos lindíssimos. Eu já vi porque eu os acompanho no Instagram, mas eu realmente pensava que era uma loja muito cara. Que bom saber que é acessível. Depois da pandemia, nós reestruturamos a loja. Ampliamos, né? Hoje a loja é grande, então nós conseguimos ampliar o nosso leque de opções. Muito bom. Então temos vestidos longos a partir de 590. Então, é um valor
acessível. Que você acaba alugando o vestido. Exatamente, Então, nós é isso fazemos mesmo. toda a parte de costura, entregamos o vestido nas Prontinho suas já. medidas, passado, na Nossa, capa. que top. E você ainda pode dividir os vestidos em 10 vezes no Olha cartão, só, sem olha só. juros. Olha então, só. assim, hoje é para todo mundo mesmo. É claro, temos os vestidos mais caros Sim, também, sim. que ficam no andar de cima. A loja é dividida em 2 andares. Tá. O de baixo são peças mais lisas, em cores que madrinha precisam, né? Sim. E lá em cima são os vestidos mais elaborados, Pedrarias, bordados. né? A gente Essas trabalha muito com um produto nacional. Então, os bordados vêm de Minas Gerais. Então, é um trabalho muito bonito, das bordadeiras. Olha que A lindo. gente, né? Por isso que você paga um pouco mais caro. Com porque certeza. a bordadeira, ela não é igual a na China. Isso. Que borda por máquina. Ela tá lá. Exatamente. Na Ela mão, demora, né? A mão. Então, alguns vestidos demoram 2 meses para Nossa, ficar um pronto. trabalho manual. Então, um trabalho manual Sim. que precisa ser prestigiado Com aqui no certeza, Brasil, com né? certeza. Tanto é que é muito difícil hoje você encontrar bordadeiras e costureiras. Estão se acabando, né? Estão se acabando. Olha que então, pena. a moda, festa, a minha moda festa, a gente prestigia muito o trabalho manual. Muito bem. Isso E mesmo. tem os impostos que eles vêm de Minas. Sim. Então, isso acaba indo para o produto, encarece, né? Com certeza. Então, é um produto mais elaborado. Então, você vai pagar um pouco mais caro. E também temos a parte de acessórios. Então, a pessoa sai pronta de lá. Que chique. Né? Fora que o ambiente foi todo pensado para que a pessoa tenha uma experiência. Desde os provadores, o café personalizado. Que top. Então, a gente quer tratar o cliente assim com todo o amor, todo o carinho, porque é uma data especial. Com Quando alguém certeza. vai na loja, ela é convidada para ser madrinha, é uma data muito especial, Sim, né? sim. Geralmente é a melhor amiga, É. a prima, No meu ou a caso, sua é o meu formatura, filho. O o seu filho vai casar. olha que importante, Então- né? Então, isso vai ficar gravado na sua memória. Com certeza. O seu vestido, É. aquele momento que você está, às vezes, com a sua filha na loja, que vocês vão escolher. Isso. Então, a gente trabalha, graças a Deus, com datas especiais, com a alegria das pessoas, bom. com o amor das pessoas, Que né? bom. Então, nosso trabalho é importante, né? Que Porque durante a pandemia nós vimos como faz falta uma festa. Nossa, é verdade. Como faz falta a gente poder colocar uma roupa bonita, se É arrumar. verdade. Principalmente para nós mulheres, né? Nossa, então nós ficamos tristes na pandemia, Foi né? mesmo. Então foi um momento muito triste, não tínhamos evento, ninguém comemorava nada, tinha muita morte. É. Então durante a pandemia, eu entendi muito o meu propósito e o meu valor como empreendedora. Sim, com Porque as certeza. pessoas começavam a postar foto das festas. Ai, E falavam, antigas. ai, que saudade, não saudade. vejo a hora. É. E as clientes me mandavam, nossa, a gente não vê a hora de ter um evento. Olha só. E eu falei, nossa, né, não posso desistir, porque durante a pandemia foi muito difícil para nós. Imagino. Nós ficamos 2 anos Uau. sem atender Já clientes. pensou? Não podia, né? Não podia. Eu praticamente quebrei na pandemia. Uau. Eu vivi das economias que eu tinha feito para o meu filho ir para a universidade. olha só. Então, assim, Ainda bem que você tinha essas reservas. mas eu cheguei a quase desistir. Foi por Nossa. causa do meu marido que eu não desisti. Que ele falou, não, vamos esperar, porque a hora que voltar, vai voltar com tudo. Eu não queria entregar o prédio da onde tinha. Eu falei, não... Já estava lá nessa... Não, era na estava. Getúlio Pequeno Ah, ainda. na Getúlio Pequeno. Ele falou, Lohine, não, e vamos entregar, pelo menos a gente não fica com dívida, né? Porque a gente pagou todos os fornecedores, mas não tinha mais entrada Nossa. de dinheiro. Já pensou? Então, nós tivemos que recomeçar de novo. E aí, nós não entregamos o ponto por ele, porque por mim eu já tinha entregado, eu já sou muito extremista, Ele né? teve Eu falei, fé. vamos entregar. Ele falou, não, vamos esperar, porque a hora que chegar, vai chegar com tudo. Ai, que bom. E dito e feito. Voltou com tudo as festas, eu já tinha me preparado com produtos. Eu comecei a comprar muitos vestidos e tinha muitas lojas que, inclusive, quebraram. Sim, elas vendiam mais barato. As fábricas também quebraram na pandemia. Sim, Então, eu fui lá com um pouco do dinheiro que eu tinha e rematei esses vestidos, comecei a comprar e acreditamos mesmo. E foi uma loucura. Nossa. Tinha fila de espera na porta da loja quando a gente Olha, abriu, né, André? Sábado. Que Que o André bom. tá aqui. É, o esposo dela tá aqui junto com a gente. E tinha fila de espera e a gente abria, assim, aos sábados, uma loja lotada, todo mundo querendo um vestido. Tinha muito evento, porque acumulou os casamentos. Acumulou. Então, tinha casamento de segunda a domingo. Nossa. Então, era uma loucura. E muita gente na loja. E as pessoas começaram a reclamar no espaço físico. E durante uns Que 2 estava pequeno, Estava sim? pequeno. Eu não fui atendida. Não tinha como atender todo mundo ao mesmo Sim, tempo. Tínhamos poucos provadores. Eram 2 na época. Mesmo no banheiro, as pessoas provavam. Uau. Então, algumas pessoas começaram a reclamar.
Só que as pessoas, elas não têm noção do que nós passamos na pandemia. Nós não tínhamos caixa ainda. Sim. E aí eu fui, né, aguardando e pensando e economizando dinheiro para mudar. Então, demorou mais uns 2 anos ali naquele ponto pequeno. E nós fizemos ali a Vogue, tudo. Começamos do zero, toda a produção do, na Nossa do Senhora prédio. de Fátima. Isso. Então, investimos muito dinheiro. Lindo. Praticamente o meu lucro que eu ganhei em 2 anos tudo para investir. Tudo para investir na loja, né? Então, fizemos a loja maior, ampliamos o mix de produtos e enfeitamos, fizemos todo... Nossa, foi tudo de coração, foi tudo do melhor. Então, tem gente que entra na loja e fala, nossa, mas eu nunca fui numa loja dessa, nem em São Paulo. Por isso que eu nem entrei lá, porque eu achei que era muito chique. Eu quis fazer isso porque não era pro meu bico. Eu me sinto muito agradecida pelo carinho das pessoas e por elas prestigiarem a gente. Verdade. Eu atendo pessoas da região de todos os lugares. Sim. Eu atendo de São Paulo, Campinas. Entrega também? Faço entrega. As pessoas vêm, elas dirigem horas para chegar Olha na loja. só. Vêm só para ir na loja. Então, assim, eu top. tenho muitos... 80% dos meus clientes são de fora de Bauru. Sério? Marília, em peso, eu atendo. Olha só. Porque lá tem a faculdade, a Unimar, que é medicina, né? Então, sim, a gente tem muita atende. formatura. Porque a formanda de medicina, ela precisa de 3 vestidos. Ah, é? Aí, a mãe também. Geralmente, a irmã também, a prima. Então, assim, Gente, vem todo mundo pra muito cá. chique. E são muitos vestidos ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter essa variedade, né? Que legal. Então, a gente investe muito na loja. Às vezes, o retorno nosso, a gente acaba sempre devolvendo pra loja. Então, eu faço isso com muito carinho e não para assustar as pessoas. Sim, Por isso sim. que muita gente fala, nossa, mas sua loja é muito chique, eu nem vou lá. Eu falo, poxa, é o contrário. Fiz isso para Bauru, fiz isso para vocês, entendeu? Para entregar um Você bom vai lugar lá pra pelo menos gente. conhecer. É verdade. Não é verdade? Verdade. Então, as pessoas às vezes reclamam que em Bauru não tem muitas coisas, mas quando tem, as pessoas não vão. É verdade. É isso mesmo. Então, eu quero ir lá conhecer. temos que prestigiar a cidade. Verdade. Porque não é fácil ser empreendedor no Brasil, são muitos impostos. É muito difícil. Sim. Principalmente uma cidade pequena, né? Bauru Sim. não é grande. Não. Não é grande, é uma cidade do comércio. Sim. Mas eu vejo pela Batista de Carvalho, Sim. que está morrendo. Infelizmente. Muito triste. Eu demoro para ir lá, porque eu não gosto de ir na Batista. Porque toda vez que eu vou e vejo pontos comerciais para A locação, gente fica triste. eu fico triste. É verdade. Porque como comerciante, a gente fala, poxa vida... Eu, quando era criança, eu adorava ir na Batista, Então, comia pastel com a minha mãe. Então, a gente vê como a cidade de Bauru precisa... As pessoas precisam prestigiar os pontos físicos de Bauru, né? Não é só comprar pela internet. Pega o seu filho, vai lá na pastelaria. Gosto de ir pessoalmente. Vai lá na pastelaria, na sorveteria do bairro. A gente precisa fazer o nosso dinheiro girar aqui dentro. É verdade. Ajudar né? a cidade. Então, a gente precisa ter esse olhar, Com certeza, com certeza. Nossa, muito top. Mas eu quero, Lohine, que você conta pra gente como que começou tudo, né? Você contou aí da loja, eu quero que... Vamos voltar lá na sua infância. Minha infância. Quando você foi a modelo. Você tinha 6 anos de idade? 6 anos, eu era muito pequena. Mas eu não era tímida quando eu era criança. Eu era uma criança bem bagunceira. E eu tinha os cabelos ruivos, né? Então, naquela época, até hoje, é uma coisa muito... Sim, difícil, né? Difícil de se encontrar. Chama atenção. E eu era desinibida, então tinha o cabelão ruivo. E aí, aqui em Bauru, um amigo do meu pai, que é fotógrafo, me convidou para participar do mês das crianças, que era no JC, né? Tirar foto de crianças no Dia das Crianças. E aí, só que era preto e branco. Tirou, colocou minha foto. Uma pessoa da agência de Bauru, na época, que trabalhava no JC, mandou minha foto para São Paulo. Falou, olha agência essa de menina. modelos. Agência de modelos. Olha essa menina. Isso que não dava para ver que eu era ruiva. Mas o jeito que eu tirei a foto, engraçado, eu falei, olha essa menina. Aí começaram a me chamar para trabalhos publicitários grandes, né? Eu ia para São Paulo com a minha mãe. Eu gravava o dia inteiro no sol. Não era fácil, eu não gostava. Então, era uma coisa que eu não gostava de fazer. Você não gostava. Porque eu queria brincar. Entendi. Eu tinha que decorar textos, tinha que viajar, tinha que fazer coisas. Você fazia comerciais Fazia também. comerciais, tinha que decorar texto e não sei o quê. E muito trabalho, muito trabalho. Então, toda hora tinha alguma coisa para eu fazer. Uma comercial. E as crianças na escola compravam as revistas, as mães compravam e mandavam eu assinar. Então, eu ficava com vergonha. Ficava constrangida. Ficava constrangida. Então, assim, eu chegava na cidade da minha avó, lá em Dracena,
E tinha fila na porta da cidade da minha avó com as revistas para eu assinar. Com 6 anos já era famosa. Porque sair na televisão naquela época era um acontecimento. Não era igual hoje, que a gente nem assiste, né? Verdade. Por causa da TV a cabo. Então, se você passasse no comercial, nossa... E as mães falavam para as crianças assim, pergunta para ela como ela consegue fazer os trabalhos para você também fazer. Exatamente. E eu achei uma responsabilidade muito grande para mim, entendeu? Hoje eu consigo ver isso, mas na época eu não gostava. Eu não gostava de ninguém me bajulando e pedindo para assinar as revistas, né? E aí foi esse caminho, até que com uns 12 anos eu falei, chega, eu não quero, não gosto. Eu gostava de ganhar dinheiro e passear. Isso. Né? Porque a mãe comprava alguma coisa para mim com o meu dinheiro, mas eu não gostava do pós, né? Das crianças me importunando. Tanto é que eu tenho várias fotos. Eu fui no programa da Xuxa, e aí tirei foto com a Xuxa, não sei o quê. Aí que virou aquele alvoroço, né? Nossa, ela foi lá na Xuxa, não sei o que lá. Eu era fã da Xuxa, sempre fui. Mas essa minha carreira de modelo, né? Foi grande. Fiz muitos trabalhos. A minha mãe tem um capricho... Até 12. Minha mãe tem um capricho de ter um book lá em casa. Legal. E tudo mais. Ela é bem caprichosa nisso. Mas eu, com 12 anos, não queria mais. Eu acho que eu fiquei... comecei a não sentir tímida, mas querer me reservar. Né? Por causa disso, você acha? Isso. Então, hoje eu também... É mais reservada. Faz um monte de stories, eu não consigo. Entendi. Acho que é muito por conta daquela época. Teve algum trauma na infância. Alguma coisa aí não deu muito certo. É verdade. E daí você quis ser cabeleireira? Como que foi essa história? Eu gostava muito de cuidar dos meus cabelos. E sempre gostei, sempre fiz escova, sempre mexi com o meu cabelo. Então, eu achei... que esse era um caminho. Falei, vou fazer o curso de cabeleireiro. Só que eu sempre fui muito imediatista. Tá. Jovem e imediatista. Mal terminei o curso de cabeleireiro, fui lá, tinha uma mulher desfazendo do salão dela, comprei tudo no cheque, louca. Comprei a cadeira de cabeleireiro, tudo. E montei no salão no fundo da minha casa. Mas era bem montado. Era bem montado, investi em tintas na época, sabe? Que você tem que ter um arsenal de tintas. Sim. E mal comecei a trabalhar... E depois eu desencanei. Não deu certo. Você falou, não é isso? Falei, não é isso que eu gosto, não tem nada a ver comigo. E falei, que bom que eu vi isso logo, né? Antes. E depois eu fui trabalhar com meu pai. E seu pai é empreendedor, secretária, né? De secretário. Odeio falar no telefone. Mas eu era secretária, depois fui trabalhar com meu tio. Depois eu fui trabalhar no comércio. No comércio, deu uma virada de chave. Porque... eu gostei muito de ser vendedora. Olha só. Foi uma coisa assim, foi uma descoberta pra mim. Você achou? Eu amei. Sabe essa coisa de, tipo, convencer uma pessoa? Então, eu falei, nossa, que poder é esse, né? De você convencer uma pessoa a comprar alguma coisa. Sim. Então, eu me descobri. Foi quando eu conheci meu marido, né? No primeiro trabalho que nós éramos vendedores. E eu descobri que eu podia ganhar muito dinheiro com vendas, mesmo sendo funcionária. E eu ganhei. Olha, então, assim, eu dobrava... Eu era muito, como se diz, eu sempre fui muito ambiciosa. Então, eu trabalhava na hora da manhã e pedia para dobrar, para eu poder bater as metas. As metas eram altas, né? Então, você vai ganhando conforme você vai batendo as metas. Eu já fui vendedora também, eu sei como é que então, eu ia de manhã e à tarde, e isso começou a ganhar dinheiro. Eu era menina, não tinha muita responsabilidade. Eu falava, uau, olha, sei lá, R$2.000 na época, para mim era muita coisa, aquele tempo atrás. Sim. E aí foi isso. Aí a loja que a gente trabalhava, o dono vendeu a loja, nós ficamos desempregados. Nossa. Aí ele foi trabalhar em outro lugar e eu também, trabalhei com joalheria. Mas eu acabei, no meio da moda, eu acabei indo para peças com valores agregados. Então, eu percebi que o meu estilo e também o que eu acreditava de produto era isso, é um nicho mais público A. E eu, dentro da loja, eu acabava vendendo coisas mais caras. Então, assim, eu sempre tive esse perfil. E porque eu acreditava também, né? Então, não era tipo, vou vender isso aqui mais caro que eu vou bater a meta primeiro. Não, claro. Eu vendia o que eu acreditava. Porque é melhor, né? Às vezes. Na loja é a mesma coisa. Então, a gente quer a qualidade, né? Das coisas. Então, eu vi que esse era muito o meu perfil. Sim, que legal. Né? E eu sempre tive o mesmo estilo, desde criança. Sempre eu chique. Eu falo que a moda, ela não é nada.
perto do estilo. Você ter o verdade. seu estilo, a né? gente faz o estilo. Então, você ser fiel ao seu estilo. Porque moda, as tendências, elas vêm e vão. Exatamente. Se você for atrás da tendência, você nunca vai estar atualizado. É verdade. Verdade. Ela muda todo dia. Eu falo para as clientes, eu falo, olha, é mais fácil a gente trabalhar o que você gosta, o seu isso. estilo, porque não adianta ter tendência, às vezes não combina com você, você precisa ter essa personalidade e entender que não é tudo que combina com você. Sim, né? concordo. Então, o meu estilo sempre foi mais clássico. Eu também sempre gosto de estar um pouco mais elegante. Eu uso decotinho às vezes, claro. Mas eu acho que a mulher tá elegante, ela pode ir desde do supermercado até um shopping. Mesmo. Eu sou entendeu? assim também. Concordo. E é isso. Então, aí depois, para empreender, nós montamos a primeira loja, que foi a Merlin's Boutique. Não chamava Vogue, então, Não, a primeira. era Merlin's Boutique. Nós começamos com 0 capital, brinco. Minha mãe emprestou um valor de dinheiro. E nós pegamos o talão de cheque da minha mãe, compramos as coisas tudo... Ô, mamãe. Obrigada, mamãe. 30, 60 e 90, sabe? Assim, para pagar. E começamos. Só que nós não tínhamos experiência, né? E também começou a trabalhar com um produto que eu não gostava. Começou a sair do que eu estava gostando, do que eu acreditava. Sim. Comecei a fazer umas fabricações próprias, mas aí trabalhar com blusa de malha e fazer um monte de produção daquilo. Falei, ai, não tô gostando disso, não é muito... Não é uma questão só de ganhar dinheiro, você precisa fazer uma coisa que você goste, não tem muito isso. E aí eu fui lá e descobri uma marca na época muito legal. E deixei um rim nessa marca, porque as roupas eram lindas, bordadas à mão. E caras. Caríssimas coisas, era meio louco. E aí eu fiquei encantada com essa marca, né? E nós fomos lá, o showroom era chique, um monte de docinho, e a Tássia Naves estava lá no showroom. Então foi aquele acontecimento, e nós acabamos comprando, assim, na época, o que a gente não podia. E aí eu falei, meu Deus, essas roupas vão chegar e elas não combinam com o meu espaço físico. O que eu vou fazer? Aí eu montei uma loja... Uma loja chique. Para atender aquilo. Só que aquela loja chique não estava vendendo, não entrava ninguém conhecia. Nossa. E aí eu peguei o dinheiro dessa loja... Eu fiz cagada, resumindo. Deu tudo Deu errado. Deu ruim. Deu ruim. Eu tive que parar com tudo, porque eu fiquei sem capital. Aí comecei a Vogue de novo do zero. Nossa. Do zero. Então, até ter clientes demorou um ano. Uau. Só que assim, eu não tinha filho, ok, sofri. Nessa época eu chorava quase todos os dias, porque eu tava perdida. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Fiquei com um trauma também, né? Falei, nossa, acabei sacrificando uma loja, que eu já tinha um certo movimento, certo faturamento, para montar uma outra loja. Falei, o que eu fiz? Mas são experiências, como que a gente vai saber, né? Não, o que eu fiz? Aí, até não teve uma época que eu entreguei a casa que eu morava e fui morar no fundo da loja. Nossa, uau. Foi horrível. Sim, uma experiência horrível. O espaço é desse tamanho. E ficamos lá durante um ano. Um ano inteiro. Com um cachorro dentro de um cubículo. Não, foi péssimo. A loja foi, né? Começando de novo. Demorou pra Vogue deslanchar, eu falo, né? Demorou Faz tempo, então? Quanto tempo vocês estão vocês começaram com a loja? Quantos anos aí? Já vai uns 10 anos por aí? 15 anos. 15 anos já, uau! Então, assim, eu vou te falar a verdade, que nós começamos a ganhar dinheiro há 3 anos atrás. 4 anos atrás, há pouco tempo. Depois da pandemia. Era dinheiro contado para tudo, Entendi. né? Eu falo que o problema, o grande perigo de um empresário é o estilo de vida. Então, o que acontece? A gente começa a ganhar dinheiro e a gente quer gastar, né? E tem que guardar, tem que juntar. Né? Então, quando eu estava estruturada, veio a pandemia. Daí, pronto. Só que eu sou uma pessoa muito sensível. E, graças a Deus, antes da pandemia... Uns 7 meses antes, eu já sabia que ia acontecer tudo isso. Você sentiu? Eu senti, eu sabia, eu tinha certeza. Eu comecei a falar isso para as pessoas falavam que eu era louca. Olha só. Eu comecei a guardar dinheiro, comecei a fazer promoção para queimar. Eu falei, vai dar ruim. Porque eu tinha alguns canais lá na China, que eu tinha um fornecedor, inclusive, da China, falou, vai dar ruim para todo mundo. Eles já tá dando ruim aqui. sabendo, né? E o pessoal pulando carnaval, eu falava, gente, não vai pular carnaval, porque vai vir um negócio que vai acabar com tudo. Foi isso mesmo. As pessoas falam assim, você tá louca. Eu comecei a estocar arroz. Olha só. Tá vendo? Você acredita nisso? Papel higiênico, coisas que... E aí, quando chegou a pandemia, aconteceu, todo mundo falou assim, gente, como que você sabia? Eu falei, olha, eu senti que, porque num lugar
super estruturado, deu ruim, você acha que não vai dar ruim aqui? Ia chegar aqui uma hora ou outra. Esse é o mal do brasileiro, ele acha que nunca vai acontecer com Que ele. não vai chegar aqui. Então, eu consegui aí me garantir durante 1 ano e meio bem, sim. né? Ainda ajudei algumas pessoas, porque eu fiquei fechou preocupada. tudo. Fechou tudo. Então, a hora que eu tava assim, no último dinheiro que eu tinha, Aí voltou. voltou. Aí vocês foram lá para Nossa Senhora de Fátima. Aí, Não, ainda fiquei não. mais 2 anos. Mais 2 anos ali na Getúlio. E eu só montei outra loja pelas reclamações das clientes Do espaço. do que espaço você falou. físico. Entendi. Então, eu comecei a ouvir, falei, mas não vou dar um tiro no pé. De eu novo, preciso, né? Preciso... Calma, vamos lá, devagar. Preciso ver se esse movimento vai durar. Sim. Porque o pós-pandemia foi maravilhoso. Mas Verdade. será que vai vai se durar? manter? Então, eu tive que Esperar um pouquinho. esperar um pouco, ver e me reestruturar. Mas mesmo assim foi um ato de coragem, porque imagina você ficar 2 anos sem dinheiro, e aí você pega um dinheiro na mão. E já põe tudo em outra loja, né? É verdade. Mas Gerou aí, uma ansiedade muito grande. E eu falei, meu Deus, agora que eu tenho meu filho, eu não posso fazer essas coisas. É seu diferente filho quando nasceu mais depois jovem. da pandemia? Ou Não, meu filho nasceu antes. antes O da Lourenço ele pandemia? tem 7 anos. 7 anos já. Só que durante a pandemia foi quando a gente começou a ver que tinha alguma coisa errada. Que ele não falava. Conta pra gente, como que você descobriu sobre o Lourenço? Então, eu, na verdade, nunca tive experiência com outras crianças. Então, eu demorei até um pouco para ver que tinha alguma coisa errada com meu filho. Tá. Minha mãe, que é professora, né, de crianças, ela começou a falar, Lohine, tem alguma coisa estranha. Lourenço não fala. Ele tinha quantos anos? 2 anos, assim? 2 anos não falava. E não falava, Não não. falava nada. Não fazia igual as outras crianças querem, Certo. não sei o quê. Não apontava para o que queria também. Uhum. Então, a gente viu que tinha alguma coisa errada e eu comecei a levá-lo, chamei umas pessoas especializadas, né? Uhum. Aí a médica bateu o olho e falou, ele é autista. Eu fiquei Nossa. brava. Fiquei brava, porque, na verdade, tinha pessoas que já tinham me falado. Entendi. E eu não quis aceitar. Ninguém quer aceitar, imagina. Você quer? Não, tem outra... Não deve ser isso. Difícil. E aconteceu um episódio muito marcante na minha vida. O Lourenço, enquanto eu estava dormindo, ele acordou e escapou pra rua. Sozinho? Sozinho. Uau. Ele foi num jardim de inverno, que tem lá na minha casa, né? Tem um jardim de inverno, ele, pela lateral, ele desceu e foi fazer o caminho do bosque. Uau, olha que Pessoas no condomínio, graças a Deus, Encontraram agora no ele. condomínio, viram ele perigo. E levaram e ele de volta. ele não deixava pegar. Ele não falava. Ele falava, gente, quem é essa criança? E eu no condomínio, eu nem vi Sim, as sim. mensagens. Alguém falou, acho que ele é filho do Lourenço, da Lohine e do André, da casa C16, né? Uhum. Ele era pequenininho. Ele era bebê de tudo. E ele ficou bravo, começou a chorar. E as pessoas viram e tocaram a minha campainha. Olha que eu vi. Gente, olha só, que susto. Aí eu fui ler as mensagens. Tem uma criança aqui que não sabe falar o nome. Nossa. Aí uma mãe me chamou. E falou isso pra você. Inbox, falou, olha, meu filho também demorou para falar. Uhum. E talvez seja apraxia de fala. Não tocou o nome de autismo. Certo. Acho que compensa você dar uma investigada. E me deu um telefone. Uhum. Eu falei, nossa... Vou ver, né? Fiquei preocupadíssima. Eu falei, gente, meu filho saiu, realmente não sabe falar o nome, né? Que coisa. Podia ter acontecido alguma coisa Sim, ruim com sim. ele. Uma tragédia. É. E nós fomos atrás do diagnóstico, né? E ele já enfileirava as coisas. Tudo que você lia sobre autismo, ele fazia. Ele fazia. Ele fazia. E aí, poxa, veio o diagnóstico, eu fiquei muito mal. Muito mal. Ninguém quer que seu filho tenha alguma coisa. Sim. Não existe mãe no mundo, não adianta eu só falar, romantizar. Ninguém quer que o seu filho tenha alguma coisa. Com certeza. Então, eu fiquei muito mal. Eu já tinha ficado muito mal na depressão, né? Por conta do meu trabalho. Uhum. Na Então época você já passou por depressão também, você sabe como passei. é Foi. difícil. Eu acho que minha primeira depressão eu não percebi. Foi o pós-parto. Uhum. É. Porque eu comecei a ficar com muito medo. Essa é muitos comum. medos que eu nunca tive na minha vida. Então, depois que eu tive o Lourenço, eu não saía de lado do Lourenço. Então, eu comecei a ficar em casa, sabe? E eu tive que estruturar todo o meu trabalho para que eu pudesse trabalhar da minha casa. Perto dele. Perto dele. Uhum. Então, eu acompanhei o Lourenço desde quando ele nasceu. Mas eu não tinha experiência para falar tem alguma coisa errada com Sim, meu filho. sim. Então, minha mãe me alertou. Então, nós pegamos diagnóstico, né? E aí, eu já comecei com a terapia ABA, que é uma terapia que todos os autistas precisam fazer para se desenvolver. Aí, ele começou a falar. Que bom. Então, na pandemia, elas iam na minha casa. A terapeuta Mesmo na ocupacional, pandemia, podia ir. psicóloga e
terapeuta ocupacional, psicóloga E fono. fono. Então, elas iam na minha casa, depois da pandemia ele ia lá, e até hoje ele faz terapia. E eu acho que ele é uma criança, ele tem 7 anos, eu fico com muita dó, assim, porque, poxa, é uma criança que já tem muitos compromissos, né? Eu lembro quando eu era criança, eu não gostava de ter compromisso. É verdade. Então, ele vai na natação, porque é bom pra ele. Ele vai na clínica. Então, a gente trata de uma forma muito lúdica também os tratamentos. A gente fala assim, você vai na piscina de bolinha. A gente não fala, você vai na terapia. Isso, exatamente. O pai dele maceta o remédio pra pôr no suco dele até hoje. E a gente fala que é balinha. Sim, então, assim, tudo a gente trata de uma forma lúdica. Pra não ficar pesado. Pra não ficar pesado, porque ele não tem essa consciência ainda, né? E é muito difícil ser mãe atípica, né? Porque você é uma maternidade solitária, eu falo. É muito solitária, porque por mais que as pessoas tentam ajudar a gente ou entender, elas nunca vão entender, né? Então, assim, às vezes eu deixava de ir em aniversários com o Lourenço, porque o que acontece? Ele queria abrir todos os presentes. Das outras crianças. Das outras crianças. E ele não entende que ele não pode, né? Entende, exatamente. Ele quer comer todos os doces antes do horário. Entendi. Aí ele fica super perturbado com o barulho. Então, assim, era uma catástrofe levar ele no aniversário. E eu ficava muito nervosa também, porque a gente, como mãe, a gente sofre. Com certeza. Mais do que uma A gente criança, entende que as mães podem ser solidárias, mas ninguém quer que uma criança estrague o aniversário do seu filho. É verdade. Você entende? Sim. Então, é uma coisa muito... Então, acho que a maternidade atípica, ela é muito solitária, é muito triste, porque a gente acaba comparando os nossos filhos com os outros filhos. Sim. E aí, nesses encontros, é a hora que a gente vê as diferenças. Porque quando você está só com seu filho, você não vê tanta diferença. Agora, você vai em algum lugar e tem uma criança da mesma idade que já fala, que já faz não sei o quê. Você fala, meu Deus, como meu filho está atrasado. Então é difícil. Só que o Lourenço, ao contrário, ele é muito inteligente. Ele já começou ali com 2 anos, a a gente já percebeu. É muito inteligente. Já falava inglês, ele já conta até 100. Só. Ele está muito avançado e ele lê muitos livros. Ele tem uma biblioteca gigantesca. Com 7 anos. Com 7 anos ele lê. E ele lê... Eles têm QI elevado, né? É uma coisa absurda. Ele lê livros e ele conta todas as histórias para as crianças. Olha que lindo. É uma obsessão. Ele tem o hiperfoco do meu filho são livros. Que bom. Isso é muito bom. É muito legal, né? Mas eu fico, às vezes ele quer ler um livro meu, eu falo, não, isso aqui não é para criança. Eu gostei, porque eu sou escritora, eu quero que tenham crianças que gostem de ler. Ele é inteligentíssimo, ele ama ler. Ai, que bom. Todo mundo dá presente para ele de livros. Eu até olhei porque eu quero comprar para ele um livro seu, né? Legal. Ele vai gostar. Então, ele é muito... Tem esse lado dele muito desenvolvido. Porém, no social, na coordenação motora fina, ele, né, precisa muito desenvolver isso. E tem um agravante na minha vida que aconteceu depois que o Lourenço nasceu. Eu era muito magra e engordei 23 quilos. Uau. E eu já devia ter escoliose. Só que depois que eu tive o Lourenço... Piorou. Me pegou. De eu ficar, assim, 3 meses deitada na cama sem conseguir levantar. Sério? Travava a coluna? Dores, até hoje. Eu sofro de dor crônica há 6 anos. Nossa. Então, eu convivo com a dor hoje, né? Então, eu tomo muita medicação para conseguir ficar sentada. Sim. Então, o que acontece? Piorou a minha depressão, porque... Por causa dos remédios? Quem que aguenta ficar com dor o dia inteiro? Eu acordava com dor, dormia com dor. E aí você vai pegar a criança pesada. Então, isso atrapalhou muito o meu maternar com o Lourenço, né? Mas eu vou na psicóloga Vencendo também. a cada dia. Isso, eu tenho uma psicóloga muito boa. Que bom. Que é de outra cidade. Enfim, ela me atende. Tenho essa rede de apoio muito boa, que são os TOs, a professora. Ele estuda numa escola bacana, que é a Viver. Que bom. Então, ele é bem acolhido pelos pais, pela professora, pela mediadora, né? Então, eu tenho esse suporte. Que Minha bom. mãe também me ajuda com o Graças a Lourenço. Deus. Mas também é muito difícil, porque muitas pessoas acabam cobrando muito da gente. Então, por exemplo, nós como os pais, ficamos muitos anos sem viajar. Aí, nós fomos viajar. Lembra? Pegamos 3 diazinhos. Fomos viajar. Vocês 3? Não, eu e o André. Só você nós. e o esposo. Porque precisa, às vezes, né? Sim, com certeza. E eu demorei muito para fazer isso. Quando eu fiz, as pessoas falavam assim, mas ele ficou muito mal. Ele ficou muito mal na ausência de vocês. Eu falava, gente,
Qualquer criança fica. Mas então assim, as pessoas começaram a pesar. Sim. Às vezes as pessoas não entendem que o pai também precisa de ajuda. Então tudo é muito ele. E às vezes até a família é muito ele. Olha o Lourenço, não sei o que, não. E ninguém às vezes percebe que nós estamos precisando. Porque qualquer criança tem que ficar às vezes sozinha para os pais viajar. Não é só isso. Eles vão sofrer. Tudo é criança. Eu falo, gente, calma aí também. Hoje eu não tô bem. Sim. Então eu comecei a perceber que as pessoas queriam que eu fosse uma super mãe também. E a gente não é, né? E não dá pra ser. Não tem como. Não. E a gente tem que aceitar isso. E a gente precisa aceitar. E isso é muito difícil, porque eu sou perfeccionista. Então a gente tem que aceitar que nós não somos super mães. E a gente sempre vai achar que nós estamos falhando, viu? E é normal chorar. Com então, certeza. às vezes, eu chorava, falava, gente, não tô dando conta. Eu sou muito verdadeira no que eu tô passando. Então, eu faço, não tô dando conta. Preciso ficar quietinha, né? Preciso ficar quieta. É isso mesmo. Tenho as dores. Então, assim, eu comecei a... Então, minha vida virou em função do Lourenço. Mas também... eu estruturei a loja para que a loja andasse sozinha, sem a minha presença. Sim, que bom, né? que bom. Mas o meu marido fica lá. Que bom. E eu fico pelo Instagram. Sim, então, eu cuido do Instagram, de todas as redes sociais da loja. Eu faço todos os pagamentos, sou financeira. Que bom. Eu faço todas as compras. E quando as peças chegam, vão para minha casa. Eu provo uma por uma. Sério? Para ver o caimento. Pra ver se não tá com defeito. Controle de qualidade. E eu provo todas as peças, aí vai para a loja, elas passam, aí eu arrumo pelas cores, né? Então, deixo tudo arrumado. Então, esse é o meu serviço, meu trabalho hoje na Vogue, né? Que legal. Então, e isso demanda o dia inteiro. Lógico. Demanda o dia mãe, inteiro. empreendedora, esposa, né? Não é fácil, não. Não é fácil. Eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente vai fazer... Vamos fazer primeiro uma brincadeira aqui, antes de nós terminarmos. Já estamos chegando no final, você acredita? Nossa. Muito rápido, né? Eu quero fazer um bate-volta com você, para você responder assim, tipo, em uma palavra, mais ou menos. E depois, para encerrar, você vai deixar 2 mensagens, tá? Então, vamos no bate-volta primeiro. Eu queria que você falasse uma palavra que te define. Coragem. Muito bem. Um medo que você já superou. De falhar. Isso é muito bom. Uma inspiração para você. Pode ser feminina, masculina, uma inspiração. Barack Obama. Barack Obama, ó. A sua peça de roupa favorita? Deve ter muitas, né? Vestido preto. É mais... Vestido preto, eu também gosto. Um hábito que mantém a sua saúde mental em dia? Estudar. Estudar? Muito bom. O maior desafio da maternidade? O maior desafio? São tantos. São tantos. Tem que falar um. Porque realmente são muitos. Acho que educar. Educar, né? Esse daí é difícil mesmo. Um momento marcante da sua trajetória? Nascimento do meu filho. Uma dica de ouro, assim, para quem quer empreender? Estude, se prepare. Isso aí. Um sonho que você ainda quer realizar? Um sonho. Pode ser com o esposo, pode ser pessoal, profissional. Um sonho aí que você ainda quer realizar. Acho que você tem muitos, né? Eu acho que, assim, chegar a um patamar de uma liberdade financeira muito alta, sabe? De poder não morar na praia. Se preocupar com nada. Isso, não se preocupar com dinheiro. Isso é bom, muito bom. O Lourenço, para você, o que é? Tudo. Tudo. E a sua família? Tudo também. Tudo também, que lindo, que bom. E eu queria que você deixasse uma mensagem, 2 mensagens. Uma para as mãezinhas atípicas que estão passando por essa dificuldade, que acabaram de descobrir também, por exemplo, que tem um filho autista e não estão sabendo lidar com essa notícia, né? Que mensagem que você daria para essas mãezinhas aí que estão deprimidas, sem coragem? Então, vamos primeiro nessa pergunta. Vou falar o que deu certo para mim, tá? Isso, pode falar. Olha para aquela câmera, essa aqui. O que deu certo para mim é não ficar lendo sobre o autismo logo no começo, porque você já vai ler coisas que você não vai gostar. Então, se você for buscar ler sobre autismo,
eu li na época coisas pesadas que eu ainda nem passei, então eu comecei a pirar. Minha dica é essa, não fique lendo sobre autismo. Você vai ter um luto, né, daquela notícia e sua vida vai mudar 100%. Então, você tem que viver esse luto. Quer chorar? Chora. Não romantiza o autismo mesmo, sabe? Não fala, tá tudo bem. Não tá tudo bem, você precisa chorar mesmo. Mas não fique, no começo, buscando ler artigos e experiências das outras pessoas. Esquece. Fica você e seu filho. Eu acho que a maternidade atípica, ela é muito intuitiva. Então, eu gosto muito de ter intuição, entendeu? Então, você vai saber o que fazer. Top. Muito bom, muito bom. E para nós encerrarmos, que mensagem que você deixaria para as mulheres que sonham também em empreender e não sabem por onde começar, né? Elas precisam aí de uma coragem, porque para empreender tem que ter coragem. Sim. Olha, tudo que você fez aí, tudo que você passou, menina, tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter resiliência, não é fácil, não. Primeiro, o propósito de todo empreendedor, geralmente, é colocar comida na mesa. Não precisa romantizar. Nossa, eu tinha... Não. O propósito do empresário hoje do Brasil é: preciso pôr comida na minha mesa, preciso alimentar minha família. Então, esse é o propósito número 1 dos empreendedores brasileiros, né? Verdade. E aí você precisa ver o que você gosta de fazer. E começar com o que você tem, mesmo que seja pequeno. E se preparar, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem muita informação. Na minha época, quando eu comecei a empreender lá atrás, não tinha. A gente começava na raça, errava muito, não tinha como a gente... não tinha fontes pra gente beber, né? Hoje você entra no Instagram, na internet, tem tudo. Então, siga pessoas que falem sobre empreendedorismo e vai com coragem. Mas saiba que não é fácil. Então, você precisa ter muita resiliência. Geralmente, você vai errar muito. E ver se é isso que você quer também. Porque hoje em dia, as pessoas estão muito assim, tudo é empreendedor. Não, gente. Tem gente que não nasceu para ser empreendedor. É verdade. Precisa entender isso. Verdade. E ser CLT não tem nada de errado com isso também, entendeu? Então, assim, tá muito essa onda de, todo mundo empreender. Não é todo mundo que nasceu para empreender. Verdade. Começou... Então, precisa entender isso. Viu que não é a sua praia... Sai fora, entendeu? E é isso, ter muita resiliência e estudar muito do assunto e buscar ajuda, receber ajuda, aceitar ajuda é uma coisa muito importante também. Top, muito bem. Olha, Lohine, hoje você deu uma aula aqui pra gente de empreendedorismo, muito top. Eu também gosto muito de vender, sabe? Gosto é muito mesmo. Gostoso, né? Eu sempre trabalhei com vendas, né? Meu marido fala que eu vendo até o Cristo Redentor. Das então. Eu vendo tudo, eu gosto muito de vender, tô sempre vendendo alguma coisa. Mesmo assim que, por exemplo, não estou trabalhando com aquilo, eu estou sempre vendendo algo, né? Produto. A gente se vende o tempo inteiro, né? Nossa imagem. E hoje a gente tem que vender aqui, né? Tem que vender meu peixe. Mas eu gosto muito de vender, eu acho muito legal, porque minha mãe é vendedora, meu avô era vendedor, minha mãe teve confecção de roupas, ela teve a própria marca dela, ela tinha muitas costureiras no fundo da nossa casa, então meu quintal, eu escutava barulho de máquina costurando o dia inteiro, sabe? Então eu brincava vendo as costureiras. As minhas avós são costureiras, então, as duas foram. Eu via as mulheres cortando pano e fazendo roupa. Minha mãe desenhava roupa, ela fez a marca, o silk screen, tudo. Então, eu cresci vendo ela fazendo isso. Então, você dá esse amor. Tudo que eles têm hoje financeiramente, né? Meus pais são advogados, os dois, mas tudo que eles tiveram foi através das vendas, que eles, na época da juventude deles. Então, eu gosto muito de vendas. E eu quero te parabenizar, né, pela sua loja, que é tão linda, e por todo esse trabalho que você tem feito, trazido aqui para nossa cidade, uma loja tão linda, como você falou, para agradar, né? Para agradar todos vocês. As mulheres, para ter um produto bom, mas um também... momento momento delas, né? Um lugar gostoso para você ir lá tomar um cafezinho. Receber um amor, um carinho. Nem às vezes a pessoa vai lá ser mimada, né? Isso, todo mundo merece. Exatamente. E as mulheres principalmente. Com certeza, porque a gente sofre tanto, né? Como mãe, não é fácil. Como dona de casa, como esposa. Então, a gente precisa desse mimo aí. Sim, com certeza. Então, parabéns pra você. Eu quero muito lá convido conhecer todos vocês loja. a irem, por favor. Vocês vão amar. Não, vou levar minha filha lindo. lá. Isso, vou levar minha filha de 15 anos. É muito gostosa essa experiência. Eu adoraria levar minha filha se eu tivesse. Eu passo com ela lá na frente, ela me mostra, mãe, olha esse vestido. Que fofa. Então, um dia eu vou assim, levar ela, porque ela não vai nem acreditar que ela vai entrar naquela loja. Leva ela.
Mas foi um prazer te conhecer. Ai, prazer Gostei é meu. muito de te conhecer. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. Me senti lisonjeada com a sua presença, viu? Leva um abraço pro Lorenzo, Sim. tá? Para as meninas lá da loja que vão nos assistir, Sim. né? Então eu sei que esse podcast Tem uma aqui... equipe maravilhosa Aí, ó, também. então, Nossa. um beijo pra equipe. Eu falo que ninguém vence sozinho. Por trás certeza. né, tem sempre uma Com equipe, a certeza. família, os profissionais. Sim, a gente Então, precisa a gente sempre precisa de sempre ajuda. de ajuda. É isso. verdade. E eu quero deixar uma última mensagem para vocês, mulheres, que estão assistindo a gente. Você que é uma mãezinha aí atípica, que está passando por um momento difícil aí nos cuidados com seus filhos. Na verdade, mãe sofre com filho atípico sem ser atípico, viu? Porque ó, eu tenho 3, não foram atípicos, mas fui muito luta, muitos desafios. É difícil. É difícil. Ser mãe é difícil, não é fácil. Mas é isso aí que ela falou, com amor, com fé, com coragem, com resiliência, a gente consegue. Cada dia a gente vai aprendendo a ser mãe. Intuição, acho que a mulher ela tem essa intuição, ela precisa usar a seu favor. A mãe tem muita intuição, porque a gente não sabe o que fazer. Exato. E a gente tem que aprender, né? A gente vai aprendendo a ser E nós mãe. vamos errando e é assim que vai. Errando e aprendendo. E assim é na vida, né? A minha mãe me fala uma coisa, ela fala que ela aprendeu a ser mãe quando ela foi vó. Quando ela foi vó, ela falou, nossa, agora que eu sei ser mãe. Sim. E é tipo isso mesmo. E eu dependo e eu recebo muita ajuda do meu marido, né? Ele é muito bom. Muito maravilhoso. Parabéns, Maria. É o melhor pai que eu já vi na minha vida. Olha, tá vendo? Então, assim, a gente, que bom, eu parabéns. conto com ele, graças a Deus. Graças a Deus que você tem aí um companheiro e eu tenho certeza que vocês vão vencer muitas coisas ainda juntos e vão ser muito bem-sucedidos e vão realizar muitos sonhos ainda, tá bom? Graças a Deus. Então, Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, seus projetos, seu empreendedorismo, lá, sua loja e tudo que vocês colocarem à mão que prospere. Obrigada. Amém? Amém. Meninas, então, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Como eu estava falando, você, mãezinha aí que está passando por essa fase difícil, que você não perca a sua coragem, tá bom? Tenha intuição, presta atenção aí o que o seu coração diz, que sua mente diz. Busca ajuda, não dá pra gente fazer nada sozinha, a gente precisa de ajuda. Às vezes você não tem um companheiro, um marido, como aqui a Lohine tem, mas você precisa de ajuda. Alguém tem que te ajudar, não dá para fazer sozinho. Todas nós, mães, nós precisamos sempre de um apoio, de uma amiga, de uma avó, de uma tia, de uma sogra, da mãe, de alguém, sempre do nosso lado, porque juntos nós conseguimos, tá? Então, tenha fé, tenha coragem, não desista. Ser mãe é difícil, mas, gente, vale a pena. Olha, eu tô casando aí meu filho mais velho, que tem 29 anos, e hoje eu vejo que tudo que eu fiz, toda a luta, todo o joelho no chão, né? Fazendo as preces pelo meu filho, todas as noites sem dormir, tudo que eu fiz por ele valeu a pena. Hoje ele está se casando, se tornou um homem maravilhoso, um homem responsável. Então, vale a pena todo o nosso esforço. Um dia a gente vê os frutos. Então, agora, quando as crianças estão fazendo bagunça, tá difícil, dando trabalho, professor reclamando, olha, faz parte da vida. Faz parte da vida, chega uma hora que a gente fala assim, uau, todo o esforço, tudo que eu coloquei, tudo que eu investi, valeu a pena. Então, hoje eu estou vendo isso, hoje eu estou colhendo alguns frutos. Eu estou aprendendo com você, porque eu estou te ouvindo. A gente tem que... A gente tem que aprender toda hora, aprender toda hora. Então, a gente vai colher os frutos. Eu esqueci de fazer um agradecimento também, de falar. Eu tenho uma pessoa que me acompanha, ela chama Iracilda, desde quando eu estava grávida, e ela me ajuda muito. Olha aí, tá vendo? Filho. Tá vendo? Que muito. bom. Ela é uma mãezona, uma vozona. Que bom. E eu, nossa, se não fosse ela na minha vida também... Iracilda. Eu tô cheia de pessoas maravilhosas na minha vida. Graças a Deus. Da loja, meu marido, minha família. Que bom, graças a Deus, eu sou muito abençoada e eu falo, ninguém vence sozinho. Não, precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Psicólogo, tudo. É isso tudo, aí, isso aí. Tudo, É arsenal de... Então, um beijo para a Iracilda. Iracilda. Deus abençoe. Eu brinco assim, eu posso ficar sem tudo, menos com a Iracilda. Iracilda, é verdade. Legal. Então, a Iracilda vai assistir nosso podcast. Aí, Receba aí um abraço. Querida. Então, Deus abençoe vocês, meninas. Fiquem firmes, não desistam da vida. A vida vale a pena. Lute para viver e vai atrás dos seus sonhos, tá bom? Um abraço para vocês. Até nosso próximo podcast. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.